Olá, estamos aqui hoje com a professora Camila Rodrigues, nossa convidada. Camila é doutora em Ciências Sociais e faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Ela é professora de Sociologia na Rede Pública Estadual Paulista e atualmente trabalha como professora coordenadora na Escola Estadual José Ambrósio dos Santos, no município de Oscar Bressani. Hoje, Camila conversa aqui conosco sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra. Obrigada, Paty. Agradeço muito o convite, agradeço a todos aí da diretoria de ensino e é um prazer estar aqui no dia de hoje falando sobre um tema tão importante. Bem, então vamos lá, né? Esse tema é um tema muito caro, né, para a área da humanidades e para todas as áreas, né, dentro da escola e também para toda a sociedade. A gente falou, acho que o tema ganhou muito destaque, né, durante a pandemia, então eu vou comentar um pouquinho sobre os índices de violência doméstica na pandemia, né, e ressaltar um pouquinho da importância da Lei Maria da Penha. Então, a minha fala vai ser voltada para essas duas questões, né, a Lei Maria da Penha e a violência doméstica. Para iniciar a nossa reflexão, é importante a gente ter a clareza de que qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica, né? Às vezes a gente percorre um imaginário social de que só algum tipo específico de mulher que venha a sofrer a violência doméstica, mas não, né? Pode ser a mulher rica, a mulher pobre, né? Mulheres de diferentes raças e etnias, mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres com religiões diferentes, orientações sexuais diferentes, né? Então, eu sempre gosto de iniciar minha fala trazendo isso, né, para reflexão. Então, qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica, tá? Isso é muito importante a gente deixar claro, tá? Mas, então, qual que é a diferença de mulheres pobres e mulheres ricas? Então, a gente já teve esse entendimento de que mulheres pobres e ricas podem sofrer com a violência doméstica, mas que as mulheres que têm maior recurso financeiro têm encontram formas de escapar da situação, né? Então, aciona um advogado, né? Esconde a situação, viaja, né? Tenta driblar um pouco as situações, mas ambas as mulheres, enfim, estão permeadas pelo medo, né? Pelo receio, pela vergonha de sofrer essa situação, né? Então, primeiro ponto a se destacar é esse. Então, todas as mulheres podem ser vítimas dessa situação, mas aí tem um recorte de classe. E tem um recorte de raça também. A gente vai ver um pouquinho mais para frente de que as mulheres negras sofrem, estatisticamente, sofrem mais violência do que as mulheres brancas. Mas, em linhas gerais, todas elas estão permeadas pelo medo, né, pelas incertezas, pela insegurança. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a sociedade costuma julgar as mulheres que sofrem violência, né? Então, nós temos inclusive alguns ditados populares, né, que reforçam esses estereótipos e preconceitos. Então, mulher de bandido, ela gosta de apanhar. Mas será que a mulher gosta de apanhar? Ou ela está numa relação cíclica, né? Uma relação com os pais do filho, com o pai do filho dela, né? Ela tem vergonha do que a sociedade vai pensar. Muitas vezes ela não tem recurso financeiro para romper esse ciclo da violência, né? E buscar outras alternativas. Então, percebam como é amplo o fenômeno da violência doméstica. Então, eu de fora, né, na minha situação estável, julgo essa mulher. Então, essa primeira reflexão que eu trago no dia de hoje é a gente pensar nisso.
será mesmo que ela gosta de apanhar? Ou ela está envolta aí desses preconceitos, dessa vergonha, dessa forma, não encontra formas de agir. Então, isso é muito importante a gente ter em mente nessa primeira live, né? Que a intenção é que a gente faça outras lives com esse tema, mas é importante a gente desconstruir isso. E aí eu gosto de dizer que a violência doméstica é um fenômeno invisível. O que é algo invisível? É algo que não existe? Não, ele existe, mas a gente não vê. Então, eu ponho ali, ó, capa da invisibilidade. Então, eu não estou vendo, né, nem as pessoas estão me vendo, mas eu existo. Então, a violência doméstica é exatamente isso. Ela é algo que existe, mas as pessoas fingem que não vê. Né? É um problema considerado de menor potencial por algumas pessoas, inclusive para o sistema jurídico. Então, a gente trava uma batalha de anos para fazer com que a polícia entenda que a violência doméstica ela denota num crime, ela gera crimes, ela gera situações que sim precisam da intervenção policial. Então, a gente tem esse entrave tanto da sociedade, que muitas vezes não enxerga isso, quanto do sistema jurídico. Então, para reforçar esse pilar e essa ideia de que a violência doméstica é algo invisível, nós temos 3 pilares, né, que eu gosto de sempre mencionar. O primeiro deles é a cultura religiosa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a religião acaba naturalizando a violência doméstica. Né? Então, olha, Deus quis assim, né? Olha, ele é um bom pai, um bom esposo, pai dos seus filhos. Aguenta, né? Porque não é certo pela cultura religiosa uma separação. Então, olha como isso pode prejudicar uma mulher que está em situação de violência, procura um abrigo, um consolo na religião e acaba encontrando ali os líderes religiosos reproduzindo esse discurso. Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, né, e atenção. A segunda coisa é a historicidade da mulher enquanto propriedade privada. Então, a mulher, historicamente, foi considerada propriedade do pai, né? E quando ela casa, essa propriedade muda, né, de viés e acaba sendo propriedade do homem. Aí você fala, nossa, Camila, mas existe isso ainda? Existe, porque é uma cultura, né? É um processo histórico. Então, lá arraigado, as pessoas acabam reproduzindo isso, muitas vezes sem ter essa percepção, né? Sem ter essa consciência, mas sim, é reproduzido ainda nos dias de hoje. Então, quando a gente fala em crimes, em feminicídio, que é a morte da mulher, o assassinato dela, pela condição dela ser mulher, está baseado nessa historicidade. Por quê? Muitas vezes o homem, ele vê aquela mulher como sua posse, então a partir do momento que ela separa dele e não quer mais essa relação, ele não aceita. Né? Então, se você não vai ser minha posse, você não vai ser mais de mais ninguém. Então, né, a pontinha ali gera até o seu máximo, que é o feminicídio, que é a morte de mulheres. Então, sim, ainda existe isso, né? Esse sentimento de posse. Então, desde até a roupa que a pessoa usa, né, as amizades que ela tem. Então, numa relação de violência, né, tem tudo isso em jogo, né? Muitas vezes o cara priva ela do ciclo social, do ciclo de amizades, familiares,
né? Sair com determinadas roupas, com determinadas pessoas, baixa autoestima da mulher. Então, olha, né, você tá gorda, você é feia, né? Se a gente separar, você não vai ter mais ninguém, não vai encontrar mais ninguém. Isso tudo, pessoal, a gente vai falar um pouquinho para frente, que ela também é um tipo de violência, essa violência psicológica e verbal, mas ela está enraizada nessa cultura machista patriarcal que a gente tem no Brasil, e não só no Brasil. Então, os homens são criados para serem fortes, né, violentos, masculinos, enquanto as mulheres são criadas para serem doces, delicadas, né? Aí você fala, isso não tem nada a ver. Tem, porque reflete na formação enquanto ser humano, enquanto adultos, né? Se eu crio homens e mulheres com essa perspectiva, lá no futuro, né? Se eu crio crianças nessa perspectiva, lá no futuro eles serão adultos enraigados, né, desse sentimento, dessa possessão, dessa divisão, né? Então, quando vem uma ministra e fala, olha, rosa é de menino, azul é de menino, né? Intrinsecamente ela está dizendo isso, olha, meninas devem exercer um determinado comportamento e meninos outro, né? Então, isso, pessoal, reflete, contribui para que a violência doméstica seja algo invisível, seja algo naturalizado no nosso cotidiano, né? E a gente sabe que não é isso. E o terceiro ponto é a cultura popular. Então, quem nunca ouviu, né, esses ditados populares? Então, em problema de marido e mulher, não se mete a colher. Ah, não, isso daí eu nem vou me meter, porque eles resolvem entre quatro paredes. Não. Hoje nós temos uma lei, né, inclusive, que qualquer um ao redor pode sim fazer a denúncia. Então, todos nós somos responsáveis pela violência doméstica que está ao nosso redor. Não é só mais algo de marido e mulher. Tá? Roupa suja se lava em casa. Então, olha, né, em casa a gente conversa. Então, isso também reforça essa invisibilidade do fenômeno, né? Mulher de malandro gosta de apanhar. Isso daqui 100% nas palestras que eu vou, em lugares que eu vou, eu ouço praticamente 100% das falas. Então, eu não me meto porque ela gosta de apanhar. Ela está nessa relação há anos porque ela gosta. Então, a gente já trouxe um pouquinho ali na minha fala anterior, dizendo, olha, não é bem assim. Então, para a gente é fácil julgar aquela mulher, mas a gente não consegue entender toda a situação que ela passa. Então, pessoal, esses três fenômenos, esses três pontos, a cultura religiosa, a historicidade da mulher enquanto propriedade privada e a cultura popular, acabam contribuindo para que esse fenômeno da violência doméstica fique invisibilizado, né, naturalizado na nossa sociedade. E aí, a luta, né, a conquista das mulheres, né, no decorrer dos anos, a gente tem avanços e retrocessos, né? Sempre a gente tem que lutar muito para que as nossas conquistas sejam realmente reconhecidas, né, na história da humanidade. Então, quando eu falo de luta pela igualdade de direitos, né, que é o primeiro ponto, né, quando a gente coloca, olha, eu sou feminista, né? Eu chego na sala de aula, eu sou feminista, já gera aquele constrangimento, né? Nossa, por que você é feminista, né? Você quer que os homens morram, né? E vigore as mulheres, né? Enfim, tem vários estereótipos que giram em torno do que é ser feminista. Mas eu falo, gente, olha esse sinalzinho aqui, ó. Um homenzinho e uma mulherzinha. No meio tem um sinal de igual. Quando a gente fala de feminismo, de conquistas das mulheres, a gente fala de igualdade de direitos, né? Então, a gente quer ter os mesmos direitos do que os homens. Né? Igualdade no quê? De salários, por exemplo. Ainda no Brasil, a gente tem os índices de que homens ganham mais que mulheres.
gente quer ter igualdade de ir e vir, né? Liberdade pelo nosso corpo. Enfim, são tantas demandas que para os homens não, é natural. Para as mulheres, não, a gente tem que lutar para que as nossas conquistas sejam reconhecidas, né? Então, isso é um primeiro ponto, é um segundo ponto para a gente destacar aí na questão dos estereótipos, né? Do que é ser feminista. Então, quando eu vou para a sala de aula, me coloco como uma feminista, eu quero trazer o debate, né, em torno disso. O que é ser uma feminista? Homens podem ser feministas? Claro, né? Essa conquista, essa luta tem que ser uma luta de todos e todas da nossa sociedade, né? Não só algo segmentado. E aí, pensando nisso, né, a gente tem o direito ao voto, né? Uma conquista aí feminina que é super recente, né? 34, então, imagina, as mulheres não podiam votar, não eram consideradas cidadãs, né? Só homens de posses brancos eram considerados cidadãos, né? Cidadãos. Então, onde ficavam as mulheres nesse processo? Tem que pedir autorização para sair de casa sozinha, viajar, né? Tinha que sempre sair acompanhada do pai, do marido, do irmão. Então, gente, pensando numa historicidade, isso é muito recente, né? Então, olha aí quanto que a gente avançou, mas olha o quanto que a gente tem que avançar ainda. E aí, um destaque importante, né, em 87, em Marília, nós temos a Delegacia da Mulher. Então, só mencionando, tá? Eu poderia fazer aqui uma live só mencionando esses marcos, essas datas, né, de conquistas importantes para as mulheres no Brasil, né? Mas para dizer que foi preciso que existisse uma delegacia especializada para atendimentos de mulheres, né? Precisou ter uma lei específica para resguardar mulheres em situação de violência. Então, todo mundo fala para mim, mas e a lei João do Pulo? Né? Sempre tem umas piadinhas nesse sentido. Gente, se não fosse necessário, lógico, num cenário ideal, a gente não precisaria ter uma delegacia especializada, nós não precisaríamos ter uma lei específica, mas a gente sabe que no Brasil, em outros países do mundo, tem as desigualdades. Então, sim, as mulheres são as que mais sofrem violência dentro dos lares, né, das casas. Então, é preciso, sim, que tenha uma lei específica para isso. E foi preciso, né, que um grupo de mulheres lutasse para que existisse uma delegacia especializada. Então, em São Paulo, a primeira delegacia foi em 1985 e em Marília foi em 87. Então, olha, Marília é muito pioneira nesse sentido, porque 2 anos após a primeira delegacia no Brasil especializada, Marília já se colocava nesse cenário, né? Então, olha como é importante a gente ter essa mobilização social para que a gente consiga ter algumas conquistas pontuais. E aí, esse ano, né, que passou, ano passado, nós tivemos a comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha. Ela é viva ainda, né? Eu gosto de sempre falar para os alunos, porque eles acham que já morreu. Não, a Maria da Penha é viva. Hoje ela tem o Instituto Maria da Penha, que ela faz palestras, ela divulga, né, toda essa história. Então, ela foi um caso emblemático no Brasil. Ela sofreu muitos anos de violência doméstica. O marido era um professor universitário da High Society de Fortaleza. Então, imagina uma mulher, né, da classe média ali, denunciar que ela sofria violência doméstica. Então, não se falava disso. Então, ela passou vários anos nessa situação,
até que houve uma primeira tentativa de homicídio, ele atirou nela, ela ficou paraplégica, e na segunda tentativa ele tentou eletrocutá-la na banheira. Então, após isso, ela falou, não, agora eu preciso sair dessa situação, não aguento mais. E aí, no Brasil, não tinha nenhuma lei específica para isso. O Brasil, ele era signatário de vários acordos internacionais que resguardavam a mulher e tal, mas não tinha nenhuma lei específica. Então, houve uma pressão internacional, então a Maria da Penha buscou apoio internacional para que essa lei fosse sancionada. Então, em 2006, a lei foi sancionada, que levou o nome, né, dela, justamente por simbolizar toda essa luta, né, por uma lei que realmente punisse o agressor, né, uma lei que protegesse as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei perfeita, tá? É uma lei muito bem escrita, é uma lei muito bem fundamentada. Houve ONGs feministas que participaram nesse processo. O que atrapalha na lei é a sua aplicabilidade, porque aí depende de juristas, né? Estão ali, que deveriam aplicá-la de uma maneira correta e não aplicam. Por quê? Resistência dessa cultura machista e patriarcal que a gente está vivendo, que a gente vive. Então, a lei em si, ela é ótima. O que estraga, digamos assim, são os aplicadores. Então, 15 anos de Lei Maria da Penha. É recente? É, mas ela já passou por várias transformações ao decorrer dos anos para tentar se adequar da melhor maneira possível e ser, sim, aplicada. Tinha jurista que não aplicava porque alegavam inconstitucionalidade. Então, se existe a lei federal que homens e mulheres são iguais perante a lei, por que vai ter uma lei específica? Aí foi preciso que o STF falasse, olha, ela é constitucional e vocês têm que sim aplicá-la. Então, né, foram vários anos de adequações, né, para a gente chegar mais ou menos a situação que a gente está hoje, mas que ainda ela encontra muitas resistências de aplicação. Mas foi uma lei, e é uma lei de extrema importância. Por quê? Trouxe essa problemática da violência doméstica à tona. Então, minimamente, as pessoas sabem o que é a Lei Maria da Penha. Então, ela visibilizou. Então, aqueles 3 fenômenos que eu falei que tornava a lei invisibilizada, né? A lei não, o fenômeno, com a questão da violência doméstica, com a lei em si, a gente conseguiu trazer à tona essa temática. Então, esse livro, eu indico, quem puder ler, Sobrevivi e Posso Contar, é um livro que ela conta um pouco a história dela. Tá? Então, eu poderia fazer uma live só falando da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, né? Seria um outro momento, mas o que é importante a gente trazer hoje? Que ela é sim uma lei importante, e foi uma lei que passou ali anos para ser sancionada, e ela teve esforços de uma comunidade inteira ali, de movimentos sociais, para que ela realmente fosse, pelo menos, sancionada. Então, eu gosto de falar, gosto de mencionar que é uma lei muito importante. O meu trabalho de doutorado, eu fiz uma análise comparando a Lei Maria da Penha com as leis de combate à violência no Uruguai, né? Então, se você comparar, a nossa lei, assim, dá de 10-0 em vários países, porque ela prevê, inclusive, aspectos educacionais. Não é só a punição, e sim trabalhar a educação nas escolas, a educação do agressor. Então, é uma lei ótima, maravilhosa. Tá? Não gosto que falem mal da Lei Maria da Penha. E o que a gente fala mal? Quais as críticas? É justamente sobre a aplicabilidade dela. Quem são as pessoas que aplicam? São juízes
homens e mulheres, né? Polícia, homens e mulheres, né? Todo um sistema jurídico que são formados de pessoas. E essas pessoas, elas estão na lógica da cultura machista e patriarcal, né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que falar também de trabalhar mentalidades, né? Romper com preconceitos sociais que estão no imaginário das pessoas. Então, o que é o conceito de violência doméstica? A Lei Maria da Penha traz isso no seu escopo, né? Então, é uma violência doméstica e familiar contra a mulher, que é baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial. Isso, pessoal, foi um grande avanço da lei, trazer essas nomenclaturas do que pode ser a violência. Então, a gente tem a concepção ainda de que uma violência é só algo físico, né? Apanhei, bati, soco, pontapé, chute. Mas não, a Lei Maria da Penha vem trazer que sofrimento físico, psicológico, né? Então, quando eu falo, olha, você tá feia, você tá gorda, ninguém vai te querer, você é uma péssima mãe, eu tô praticando uma violência psicológica, né? Quando eu tô te caluniando, falando mal, né? Expondo um nude seu, né? Que hoje em dia é muito comum as questões da internet, é uma violência moral. Quando eu agrido um patrimônio, então eu quebro uma janela, eu retenho seus documentos, é uma violência patrimonial. Então, isso a Lei Maria da Penha trouxe de grande avanço para a sociedade. A gente compreender que a violência não é só física. Tá? E outro avanço, a Lei Maria da Penha, ela estende-se por toda uma relação familiar, de parentesco ou não. Então, você tem uma relação com um tio, um amigo, um vizinho. Eu posso enquadrar na Lei Maria da Penha também. Tá? Não é só marido e mulher, namorado e namorada. Mas toda uma relação de familiaridade, de proximidade, enquadra-se na Lei Maria da Penha. Mulheres trans também enquadra agora na Lei Maria da Penha. Relações homoafetivas também enquadra-se na Lei Maria da Penha. Então, são avanços que a gente foi tendo aí no decorrer dos anos. Então, o que é a violência? Né? Apresenta uma duração histórica que se fundamenta nessa cultura patriarcal e reforça as desigualdades entre homens e mulheres. Então, como eu comentei, desde lá de criancinha nós somos criados para homens e mulheres serem desiguais em direitos, em ações. Então, vem lá do berço que a gente acaba trazendo para a nossa vida adulta. E isso gera, sim, a violência, né? Porque a partir do momento que o homem acha que ele é superior à mulher, ele pode, sim, bater, pode matar, porque ela é minha propriedade. Então, essa assimetria de poder, né, que a gente fala, que é uma desigualdade de poder, acaba sendo naturalizada. É normal. Minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso, eu passo por isso, então é normal. Ele estava bêbado. Não, eu pedi, né? Eu causei tudo isso. Então, essa autora, Maia, ela fala bastante sobre isso, Cláudia Maia. Então, é importante a gente também trazer essa conceitualização um pouco teórica para o debate da escola. Né? Então, trazer o que é o conceito de violência doméstica. E aqui os tipos de violência, né? Eu falei um pouquinho, então, a moral, psicológica, patrimonial, sexual, física. Então, pode ter um estupro dentro de um casamento? Pode, né? Se a mulher não tiver afim da relação e o cara forçar,
um estupro. Então, percebam como a violência, ela ramifica em vários tipos, né? E isso a Lei Maria da Penha trouxe para a gente. A violência psicológica, pessoal, é mais difícil da gente identificar, né? E a polícia tem muita dificuldade. Então, se você chegar lá e falar, olha, eu quero fazer uma denúncia de violência psicológica. E aí? O que você tem materialmente para provar? Por isso que muitas mulheres acabam não procurando a delegacia da mulher para fazer as denúncias, porque muitas vezes elas são revitimizadas, né? O testemunho delas não são colocados, não são dado crédito. Ela tem que provar que ela passou por aquilo. Então, aqui é um depoimento. Na minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei algumas mulheres, né? Então, eu quis trazer esse depoimento, que ela relata um pouco dessa... O que é essa violência psicológica? Então, ela falou assim, ó, não tinha autoestima, nada. Eu acho que eu tô dando uma melhoradinha agora, mas não tinha. Me sentia um lixo, sabe assim? Me sentia um lixo, me sentia ninguém. Eu já nem tenho vaidade. Então, aí que piorou. Nossa, eu fiquei muito acabada, demais. Eu não tinha vontade de me cuidar, não tinha vontade de... Tinha dia que não dava vontade de sair da cama, escovar os dentes e levantar. Eu não tinha vontade. Tanto é que durante esse tempo eu tomei calmante e eu me acabava no calmante para mim ficar dormindo. Então, olha como é forte esse depoimento. Então, não se sentia ninguém, se sentia um lixo, não tinha vontade. Então, olha como a violência psicológica, ela muitas vezes é até pior, tá? Entre aspas, do que uma violência física. Por quê? Mexe com a autoestima, mexe com a identidade da pessoa. E nisso ela não consegue ter forças para sair daquilo. Então, é complicado. E durante a pandemia, nós vimos altos índices de feminicídios, de violência doméstica, né? Então a gente teve um boom. Mas espera aí, será que os casos aumentaram? Sempre existiu e não era denunciado? O que aconteceu? Então aconteceu que realmente as pessoas estavam mais em casa, né? Então se a mulher, às vezes, ela tinha ali um ciclo de amizades, de, né, ir para a igreja, se reunir com amigos, escapar daquelas situações, quando entra a pandemia, que eu não posso sair de casa, os casos realmente aumentam. Então, se para nós a casa, o espaço do lar é um espaço seguro, que eu me sinto bem, para uma grande parcela aí da população brasileira, o lar é o espaço mais inseguro que existe. Então, olha que situação, né? Você não poder ficar bem na sua própria casa. Então, a gente vê aí altos índices de feminicídio, o aumento nas ligações para a polícia, né? Só que, por um lado, a diminuição dos registros. Então, eu tenho uma subnotificação. Então, as mulheres não iam ao local fazer a denúncia. Então, olha, né, o cenário aí que a gente acabou passando nos dois últimos anos, tá? Então, sim, aumentaram os casos justamente por essa questão, mas sempre existiu, né? Mas a gente acaba levando, né? Aí vem uma pandemia que traz à tona certas situações. E aí, quais estratégias que foram adotadas, né, de forma geral, aí pelos governos? Então, o sinal vermelho, então, as farmácias, locais públicos foram orientados, né, de que se a mulher chegasse, assim, né, a mão com um X vermelho, que ela estava denunciando um tipo de violência, então já era acionada a polícia, de certa forma, né? Vários casos na TV que a gente viu da pessoa ligar, né, para a delegacia e falar, eu quero pedir uma pizza, né? E aí, então o policial
estava ali mais ou menos preparado. Então, a gente vê, pessoal, uma certa avanço na polícia também, né, de ter uma atenção mais especializada, ter um olhar atento nessas questões, né? Então, a gente não pode só criticar, a gente tem também coisas importantes e relevantes para falar da polícia, né? E aí foi sancionada essa lei de combate à violência durante a pandemia, né? Então, algumas medidas ali foram adotadas para que essa situação fosse remediada, né? Porque a gente só fala que só vai acabar com essa situação no processo educacional, de consciência, de socialização, né? É difícil você acabar um fenômeno desse apenas com a lei, né? Você precisa estar nas mentalidades das pessoas, né? Todo esse contexto social que a gente vive e histórico, né? Que vem lá de trás. Tá? E aí, para finalizar a minha fala, eu falo assim, é difícil, né? Então, retomando um pouquinho, como a gente vai acabar com essa situação? Acabar é difícil, mas a gente pode ir pensando, né, em mudanças sociais, em mudanças comportamentais. E a escola tem um papel muito importante nesse processo. Da gente sim falar de gênero na escola, mas não é ideologia de gênero, né? Eu não estou doutrinando ninguém na escola. Eu estou trazendo essa reflexão aqui que eu acabei de apresentar para vocês, para os alunos, para que eles entendam que tudo isso faz parte de um processo social, né? Coisas que estão arraigadas na gente, a gente pode sim mudar. Não é um biológico, é o social, né? Então, durante esses 5 anos que eu estou na escola, trabalhando, eu sempre introduzo esse tema, né? A gente propõe projetos aqui envolvendo toda a cidade, né? O Mulheres Empoderadas é um projeto nosso que dá super certo. Então, sim, a gente precisa falar de gênero na escola, a gente precisa falar desses temas na escola. Então, né, parabenizo aí toda a equipe da diretoria de ensino que está propondo esses assuntos, né? Inclusive a gravidez, a adolescência que a gente trouxe aqui também na escola, são temas, gente, que precisam sim ser debatidos, né? Precisam sim ser pensados. Né? E aí, para encerrar minha fala, um desses projetos e ações que a gente fez na escola, um aluno fez esse poema, né? Então eu gostaria de ler, encerrando a importância da gente fazer esse trabalho na escola, né? E ressaltando, pessoal, a minha atuação também no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Ele foi reativado recentemente, menos de um ano, então a gente está pedindo a colaboração aí de homens e mulheres para que a gente caminhe por uma Marília mais igual, né? Uma Marília com menos violência. Então, isso é um esforço. As nossas reuniões, por enquanto, são online, mas estão abertas aí para toda a comunidade. Então, ele diz assim: país repleto de machismo, vem acompanhado de egoísmo. Mulheres morrem em prol disso. As reações são muitas, mas as mais comuns são braços cruzados e ninguém ligar para isso. O que quer que seja feito, a justiça está uma desordem. Uns matam e outros morrem. Assunto importante e sério para falar. Não é tão simples como você pode pensar. Tá? Então, olha a importância do esforço coletivo, né? De homens e mulheres andarem juntos para combater a violência doméstica. Então, é o poder da educação. Transforma, sim, mentalidades. Então, a gente acredita nisso. Então, encerro por aqui a minha fala. Terão outros vídeos e outras oportunidades para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, mas a mensagem é: trabalhem isso na escola. Então, a diretoria está aí disponível, tem vários materiais que podem ser utilizados para que as aulas sejam didáticas e desperte a curiosidade dos e das estudantes. Bom, obrigada, pessoal.